Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula aqui para o nono ano, tá? Estamos começando aí agora o terceiro bimestre e vamos pegar o livro aí novo e abro aí na página 2, tá? Que a gente vai falar. Nosso assunto de hoje vai ser o populismo e as ditaduras na América Latina, tá? Logo de início já começa aí no livro uns exercícios para ter uma ideia, o que foi, por exemplo, a Revolução Mexicana. Vamos lá. Número um dos eventos mais importantes do início do século XX na América Latina foi a Revolução Mexicana. Sobre ela, analise as proposições a seguir. Então tem quatro aí, e das quatro você tem que escolher e botar aí qual é a letra correta. E a letra correta é a letra D. É a 1, 2 e 4. Vamos lá. O México era liderado por Porfírio Dias, cujo governo atuava a favor dos Estados Unidos e pouco pela própria população. 2. Um dos grandes problemas do México envolvia a terra, uma vez que os proprietários indígenas e comunais passaram para as mãos dos donos privados, tirando com isso o sustento de milhares de indivíduos familiares. E a número 4, com a deposição de Porfírio, a revolução ganhou um caráter ainda mais popular por conta das lideranças de Pancho Villa e Emílio Zapata. Então, essas são uma corrente na qual eles colocam a ideia como estava a América Latina. Ainda tem outra pergunta ainda. A respeito da América Latina no final da década de 1920 e começo de 1930, assinale a alternativa correta. A correta é a letra C, tá? Com diversos outros locais, a América Latina sofria as consequências da crise de 1929 e afetando diretamente a exportação da região. Mas por que está falando tudo isso aqui? Logo da Revolução Mexicana. Olha só, a América Latina ela vai sofrer muito com a crise de 1929, que começou lá nos Estados Unidos, tá? E vai atingir o mundo todo e principalmente a América Latina. E nesse período, né, da década de 30, vai aparecer os primeiros governos populistas, em cima assim de uma ideia quase fascista, tá? E ao passar a Segunda Guerra Mundial, vai aparecer muitas ideias aí em relação ao populismo, sendo que o mundo agora está bipolar. Então, para se manter às vezes no governo, certo? Ou você tinha que escolher o capitalismo ou o comunismo. A maioria da América Latina em si, né, escolheu o lado do primeiro mundo, apesar que teve países que quis adotar critérios como terceiro mundo. Não queria uma influência nem dos Estados Unidos e nem da União Soviética, tá? Então, continuando aqui, o populismo ele é um sistema na qual o governante ele faz de tudo para agradar a população e fazer coisas que agrade a população para ele sempre ter o povo ao seu lado. E ao mesmo tempo ele fala muito no nacionalismo, tá? E outra coisa, sempre está com as forças armadas do seu lado. O populismo, ele adota, por exemplo, que a gente vai falar alguns países aqui da América Latina, como a Argentina, o Chile, o Chile nem tanto. O Chile a gente vai falar mais da parte da ditadura, mas do populismo a gente vai falar um pouco da Argentina, tá? Que vai refletir o México, tá? Qual outro país aqui? Os dois países assim que adotaram logo após da Segunda Guerra Mundial, o Brasil também vai adotar, tá? Mas a gente não vai falar de Brasil, a gente só está falando da América Latina, tá? O Brasil, por exemplo, o governo Getúlio Vargas foi um governo
populista, tanto é que ele conseguiu se manter no poder de 1930 até 45, ele sai e retorna eleito pelo povo pelo aquilo que o povo, né, apostou que tinha feito por ele, certo? Então aí ele fica de 1950 até 54, quando ele vem com o suicídio, tá? Então essa política populista é uma política de intuito nacionalista, tá? E agradar ao trabalhador, ao sindicato, aos empresários, tá? E ele consegue juntar todos eles ali e consegue ser adorado, sendo que normalmente os governos populistas sempre centralizam o poder sobre ele. E aqueles que são opositores, com certeza, vão ser perseguidos, tá? Vamos falar aqui do México, tá? Lá tivemos Lázaro Cárdenas, tá? Lázaro Cárdenas, que ele vai entrar em 34 e vai sair em 1940, tá? Ele vai lançar o plano sexenal, tá? Uma participação do Estado na economia. Então, botando tudo aquilo que Adam Smith dizia, ele não, ele vai tentar manipular a economia e também nisso vai agradar os trabalhadores. Por exemplo, uma das coisas que ele vai fazer colocar hora de trabalho de 8 horas, um salário mínimo, tá? Outra coisa também, ele vai fazer com que o trabalhador tenha direito à greve, tá? E o funcionamento dos sindicatos. Foi o que eu falei para vocês. Então ele está fazendo o quê? Manipulando aí. Outra coisa também que ele vai fazer é nacionalizar, vai começar a estatizar algumas coisas, inclusive o petróleo, né? Ele vai nacionalizar as estradas de ferro, as empresas de petróleo, como eu falei antes, tá? E outra coisa também que ele vai incentivar é a valorização à cultura, tá? E outra coisa também que ele vai fazer é grande apoio à população, entre eles as classes menores, tá? Então isso tudo ele vai fazer para ter popularidade e o povo apoiar ele, tá? Com o tempo, né, ele chega a algumas classes e começa a se incomodar, porque mais que eles tentem, eles não conseguem agradar a todos. E como eu estava dizendo, tinha algumas é, classes que às vezes não agradavam, mas mesmo assim ele também foi um dos que incentivaram a industrialização no México, tá? Foi nessa governo populista que ele vai conseguir aí se manter no poder, como eu falei, de 34 a 1940, tá? Temos um exercício na página 5, tá? Que está lá. De acordo com o texto, qual era o papel do Estado na visão do governo mexicano? A resposta: o Estado deveria atuar como um conciliador entre os diferentes grupos sociais, garantindo o bom andamento da sociedade. Como eu falei, ele vai manipular o povo, vai manipular, né, o povo, os trabalhadores, vai manipular os sindicatos, os empresários, tá? A igreja, tudo a favor dele, tá? Vamos lá. Na prática, como o Estado mexicano atuava considerando essa visão? Vamos lá. Assumia uma postura social e econômica intervencionista, agindo em prol dos grupos que beneficiavam, como fez com os trabalhadores. Quando o apoio por parte da burguesia se tornou forte, também fez concessões para esse grupo, a fim de conquistar seu apoio. Foi o que eu falei. O populismo, ele quer agradar a todos e centralizar o poder nele. E aqueles que vão contra o seu governo, eles começam a ter a perseguição aos opositores do seu governo.
Outro também que vai ser um governo populista vai ser o governo argentino com Juan Domingos Perón, tá? Ele vai ter duas fases aí, a fase que de 46 a 55 e depois já é, ele pega a fase da Guerra Fria, né? E de 73 a 74, tá? No primeiro, por exemplo, ele participou do governo anterior antes da sua entrada, tá? Ele foi ministro do Trabalho, ministro de Guerra, vice-presidente, tá? Mas aí ele começou, certo, a ser oposição ao governo, só que ele, com esse sistema populista, que ele começou a falar o que o povo queria ouvir, certo? E na época que ele foi ministro, ele também fez muita manipulação a favor aí do povo, certo? Então ele chega a ser até preso, tá? Pela sua oposição, mas aí as classes trabalhadoras faz uma pressão e Juan Domingos Perón ele é solto, tá? Falando um pouquinho da vida pessoal de Perón, ele, por exemplo, vai casar com uma mulher que ela é cantora, certo? Na Argentina, e ele se apaixona por ela e casa, e sendo que ela se torna uma pessoa tão popular quanto ele, que é chamada de Eva Peron. A Eva Peron, ela, para vocês terem uma ideia, ela era conhecida como a mãe dos pobres, porque onde ela ia dava atenção para as pessoas, sempre sorridente, sempre fazendo aquilo que o pessoal popular queria. Então ela estava sempre próximo ao povo. Chegou a ofuscar, né, a figura de Juan Domingos Perón, tá? Para vocês terem uma ideia, Eva Peron, ela vai morrer muito jovem, ela vai ter um câncer, né? Câncer de mama, né? O câncer era de mama, ela vai ter metástase, só que ela ficou muito fraquinha, chegou até a cogitar na época, né? Antes dela aparecer ela com câncer, né? Ela deu câncer, ela chegou até a cogitar ela ser a presidente da Argentina, no lugar até de Juan Domingos Perón, tá? Mas aí o que vai acontecer? Ela vai ter esse câncer e vai vir a falecer, tá? Ela vai morrer, tá? E o povo argentino chorou, né? Como tem a música que fala sobre Eva Perón, que fala não chores por mim, Argentina, tá? Então, realmente a Argentina chorou por Eva Perón, tá? Para vocês terem uma ideia, o corpo de Eva Peron foi mumificado, tá? De tal forma que conservou totalmente a sua pessoa. Na época, que a gente vai chegar daqui a pouco lá, na época do governo da ditadura, quando o peronismo cai e o governo militar assume na Argentina, o seu corpo desaparece, tá? Que estava mumificado, desaparece. Anos e anos depois, passou a ditadura e todo, o pessoal começou a perguntar: cadê o corpo da Eva Peron? Disseram que tinha ido para a Itália, né? Deportado na Itália e tinha sido enterrado lá. E realmente o pessoal foi lá, acharam a cova, e quando o coveiro foi lá desenterrar para ver se era o corpo dela, quando ele abriu o caixão e olhou ela perfeita, certo? Ele jogou a pá no chão e se ajoelhou e falou: ela é uma santa, né? Mas mal sabia o coveiro que ela tinha sido mumificada. O corpo foi trazido para a Argentina e depois enterrado aqui, né, na América Latina, no seu país de origem, a Argentina, tá? Vamos lá, continuando aqui, o nosso amigo aí, o Juan Domingo Perón, ele vai fazer o plano quinquenal, tá? Ele vai nacionalizar as empresas de eletricidade, de telefone,
estradas de ferro, e o petróleo foi a única coisa que ele, diferente lá do México, é a única coisa que ele não vai estatizar, tá? Outra coisa que ele vai fazer, como eu falei no governo populista, ele vai dar os direitos trabalhistas, como 8 horas de trabalho, um salário mínimo, vai manipular os sindicatos, mas não esquecendo de fazer a perseguição aos seus opositores, tá? Isso tudo vai acontecer. Em 1949, vai fazer uma constituição, né, permitindo a reeleição. Claro, né, poxa, ele queria se manter no governo por mais tempo, tá? Mas aí, como eu falei, também vai desagradar alguns setores da sociedade, entre eles a igreja e o exército passaram a fazer a oposição, tá? E com a crise econômica, Perón foi destituído do seu cargo no fim do seu mandato, tá? Isso de 46 a 55, tá? Já no período da ditadura militar, antes da gente entrar, agora a gente vai falar aí, estamos na página 8, a gente vai falar um pouquinho desse período da ditadura, tá? Para vocês terem uma ideia, Juan Domingo Perón ele vai voltar, certo? Dessa vez ele vai ser eleito, certo? E a vice vai ser a sua esposa, Isabelita Perón, né? Sua segunda esposa, já que ele tinha ficado viúvo da Eva Perón. Então ele assume e, como no primeiro mandato dele, ele tenta manter afastado da influência tanto dos Estados Unidos como da União Soviética e prega que ele é terceiro mundo, tá? Eu não quero influência deles. E isso não vai ser muito bom para ele, tá? Como eu falei, ele quando assume o segundo mandato, mas ele acaba infartando, vem a falecer em 1974 e assim ele sai. E a sua esposa, que era sua vice, vai assumir, tá? Vai assumir, mas infelizmente para ela, ela não tinha tanta força como Perón, ela vai ser destituída do seu cargo de presidente, tá? Em 1976, tá? E assim, aquela ideologia peronista vai acabar, mas a ideia, o povo sempre vai ficar com aquela coisa, que foi um dos presidentes mais populares. Mas aí vai ter o golpe feito pelo general Jorge Rafael Videla. Ele vai dar o golpe com o apoio dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam com medo, certo? Vai apoiar a América Latina aqui, desde que aconteceu, que a gente vai chegar lá também, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, de Cuba, né, se tornar comunista. Então, a América, principalmente aqui eu estou falando da América Latina e principalmente aqui a América do Sul, tá, vai começar a ter as primeiras ditaduras, tá? Claro que uma das primeiras ditaduras aqui da América do Sul vai ser aqui no Brasil, em 1964, tá? A da Argentina já vai ser em 1976, olha só, tá? Só que a ditadura assume na Argentina, mas não tem um planejamento, tá? Mas a perseguição e a tortura na Argentina é muito grande, tá? Então, tanto é que vai ter as Mães da Praça de Maio, ou as Madres de la Plaza de Maio, tá? Essas mulheres vão para a rua para pedir pelos seus filhos que desapareceram. Mas a gente fala as mães, mas também tinha as avós, tá? Todos aqueles parentes, eles iam lá para a Praça de Maio para pedir, né, ou perguntar o que aconteceu com seus filhos. Como eu falei, o problema da ditadura argentina é que não houve um planejamento. Então, começou a vir os problemas econômicos. E a gente sabe que os problemas econômicos começam a vir insatisfação
popular, apesar da ditadura ser muito radical, tão radical quanto foi aqui no Brasil. A diferença, a diferença é que após a ditadura militar na Argentina, os culpados por essas perseguições, eles vão ser julgados e condenados. Aqui no Brasil já não aconteceu isso, tá? Uma das bandeiras que o governo militar eles levaram para subir no poder, uma delas era acabar com a corrupção, tá? Mas ao mesmo tempo eles foram responsáveis por desaparecimento de mais de 10 mil pessoas. Aconteceu até fatos, por exemplo, que essas pessoas desaparecidas às vezes tinham filhos. E o que acontecia? O governo argentino pegava essas crianças e passavam para oficiais adotá-las. Para vocês terem uma ideia, teve um caso na Argentina que essas mães de Maio, né, da Praça de Maio, que pedia lá por onde andavam os filhos, ou pelo menos o corpo do filho para poder enterrar com dignidade, aconteceu um concerto na qual uma dessas mães foram e quando chegou lá, o rapaz que estava tocando, né, o piano, quando essa senhora olhou e falou assim, falou, é meu filho. Pô, mas o filho dela já tinha desaparecido há muito tempo, e o rapaz era jovem. E ela falou, não, ele é meu neto. Porque ele é muito parecido com meu filho. Então ele foi procurar o rapaz, e o rapaz falou, não senhora, meu pai é um militar, certo? Ele que me criou, ele que é meu pai. Falou, não, você é meu neto. E ela entrou com um processo pedindo o DNA do rapaz. E o rapaz, na boa, não, eu vou ceder o DNA. E realmente ele era neto dela, que foi a criança que desapareceu junto com a família, né? Principalmente o pai, que era perseguido na Argentina. E assim ele descobriu a verdade da sua vida, que ele tinha sido adotado pelo aquele militar como filho depois que os pais deles foram assassinados pelo governo argentino. Casos como esse teve vários na Argentina. Foi uma parte da história argentina muito triste, tá? Sendo que o governo da Argentina, como eu falei, a recessão, o desemprego, as pessoas passando fome, e o governo da Argentina militar não estava conseguindo segurar. Então eles inventam uma guerra contra a Inglaterra, né, que são a chamada aqui na América foi chamada de Guerra das Malvinas, tá? Que é umas ilhas que fica próximo ali ao litoral argentino que pertence à Inglaterra. E o que acontece? De uma hora para outra, a Argentina vai lá e invade as ilhas e fala que as ilhas pertencem a ela. A Inglaterra, que era lá comandada pela primeiro-ministro ou a primeira-ministra, né, Margaret Thatcher, ela sabendo daquilo fala assim, não, vamos declarar guerra à Argentina. Alguns países aqui da América, inclusive até o Brasil, tentou intervir, né, falando assim, poxa, vamos entrar num acordo, tá? E a Margaret Thatcher falou, não tem conversa, cara. O cara invadiu uma ilha que é nossa. Se é nossa, eles não tem que estar lá, tem que sair. E declarou guerra, tá? Então, teve até um episódio que aconteceu que um dos aviões ingleses passou por cima aqui do Brasil, tá? Invadiu o espaço aéreo brasileiro. A Força Aérea Brasileira levantou o voo, falou pro... Gente, desculpa. Levantou o voo e conseguiu parar o avião, tá, da Argentina e mandou eles descerem, tá? E falou, ó, desce. E eu, claro, o cara obedeceu, estava no espaço aéreo brasileiro. E aí ligou para aí a Margaret Thatcher ligou para o Brasil, conversou, pediu desculpa,
tá? Ela pediu desculpa ao Brasil, desculpa, a gente não queria isso, não foi a intenção. E o avião foi liberado e devolvido a Margaret Thatcher. E assim a Argentina perde a guerra e o governo militar também perde o mandato. E quem vai assumir vai ser Raul Alfonsín, tá? Que depois desse governo militar ele vai assumir a presidência na Argentina a partir de 1983, quando caiu o governo militar. Outro país também que vai vir com o governo militar vai ser o Chile. O Chile vai ter Salvador Allende, que vai ser eleito, ele tem aquela queda para o lado comunista e ele assume a presidência querendo fazer várias reformas, entre elas reforma agrária. Alguns setores, né, não estavam gostando do seu governo e apoiam Augusto Pinochet, que é um general chileno que vai cercar o palácio presidencial, que se chama La Moneda, tá? O Palácio La Moneda, que vai ser cercado pelo exército comandado por Augusto Pinochet. E o meu amigo aí, o Salvador Allende, fala: só saio do palácio morto. E assim acontece, tá? E é dado o golpe militar em cima de Salvador Allende, que morre, certo? E Augusto Pinochet assume o governo com o apoio dos países como a Inglaterra e, por exemplo, os Estados Unidos, tá? Uma coisa que vai fazer, incrível que pareça, vai ter um milagre econômico chileno. O Chile começa a crescer a nível econômico diferente da Argentina, tá? Né? Como eu falei, com o apoio dos Estados Unidos. E Pinochet, ele fica no poder, tá? Num período na qual ele vai ser destituído, tá? Ele vai tirar o poder, isso já na década de final de 98, início da década de 2000, né? O ano 2000 ali, inicialmente do ano 2000, ele sai, ele chega a ser até acusado por países como Espanha, certo? Para ser preso. Ele consegue até se refugiar na Inglaterra, mas depois ele retorna ao Chile, já doente. O pessoal começa a falar para ele ser julgado por crimes que ele cometeu no Chile, mas no final ele morre antes do seu julgamento, tá? Outra coisa que Pinochet vai fazer, por exemplo, é a Operação Condor, tá? Essa Operação Condor era uma operação na qual juntava os principais países, tá, aqui que se tornaram ditadura aqui na América do Sul. Vai ser o Chile, né? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Esses países implantaram a ditadura nos seus governos, eles vão ser, assim, qualquer coisa. Se algum refugiado fugisse do Brasil, fosse para a Argentina e fosse preso lá, ele era deportado e assim vai, tá? Então, nesse Operação Condor, com apoio lá dos nossos amigos estadunidenses, que vai reprimir isso aí, tá? Outro acontecimento que a gente vai falar é sobre Uruguai, Paraguai e Cuba. Mas antes da gente falar sobre eles, a gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula a gente termina esse capítulo. Paramos aí na página 13, tá? Que a gente vai falar do Uruguai e Paraguai e vamos falar também da ditadura de Cuba, né? A queda de Fulgêncio Batista, que vai ser tirado do poder por nada mais, nada menos por Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara, tá? Eles vão tirar lá o nosso Fulgêncio Batista do poder, tá? Então a gente se vê. E aproveitem, façam os exercícios no final dessa página, desse capítulo, que a gente vai corrigir semana que vem, conforme a nossa aula, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula.